Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Judelane Júnior e eu tô enrolando há muito tempo essa conversa com vocês, então hoje eu venho aqui trazer essa conversa porque, pra quem não sabe, eu tô no terceiro ano do ensino médio e é uma fase muito complicada e eu vejo muitas outras pessoas, eu já vi não sei quantos mil vídeos falando sobre isso, conversei com quantas mil pessoas sobre isso e mesmo assim nunca fica mais simples. A verdade é que o futuro dá medo. A gente vai chegando nas fases que a gente percebe que alguns ciclos vão acabar, como por exemplo o fim do ensino médio, ou então para outras pessoas o fim da faculdade, o fim de um emprego, uma mudança de cidade, essas coisas. E aí você vai tendo medo do futuro, você vai tendo medo porque você não sabe qual faculdade você quer fazer, você vai tendo medo porque você não sabe se você quer uma faculdade, porque você não sabe para que área você quer ir, você vai tendo medo porque você não sabe se você quer continuar perto da sua família ou se você vai querer se mudar. Você tem medo porque você não sabe se você vai conseguir, porque você tem medo de falhar. E aí essas coisas todas vão atormentando você e você tem tanto medo do futuro que você não pensa enquanto você vai aproveitar ele. E aí eu tenho passado muito tempo pensando nisso nos últimos meses, sobre todo esse medo, sobre toda essa angústia. E aí, pra mim, é muito complicado essa questão do futuro, porque eu não tinha uma perspectiva assim, de dizer, nossa, daqui a 5 anos eu vou fazer tal e tal coisa, daqui a 10 anos tal e tal coisa. Não. Pra mim, o futuro era uma coisa muito mais, deixa acontecendo. Até que a ficha caiu e eu percebi que eu tenho medo. Eu não pensava no futuro porque eu tinha medo. Eu tinha medo de parar pra pensar, eu tinha medo de fracassar, eu tinha medo de planejar uma coisa e não conseguir conquistar, de não conseguir alcançar. E é muito normal. Esses medos são normais da gente porque a gente quer algumas coisas e a gente tem medo de não conseguir. É normal sentir esses medos. Mas é assim, a gente tem que entender também que ao mesmo tempo que esse medo protege a gente dessa frustração, ele também protege a gente de conquistar. Ele impede a gente de tentar muitas vezes. Ele diz, não, não tenta não, você não vai conseguir, você vai perder. E aí esse medo ele vai paralisando a gente. Eu teve uma época que eu simplesmente parei de estudar porque eu tinha medo de me esforçar muito estudando e não conseguir tirar uma nota boa. Pra você ver o nível da coisa, eu não estudava com medo de me esforçar e esse esforço ser em vão. Então, o medo é uma coisa que coloca milhares de outros problemas na nossa cabeça e aí acaba que a gente não consegue se mover, a gente não consegue enxergar fora dessa bolha que ele coloca a gente. E tudo bem, todo mundo tem medo, é normal isso acontecer, é normal essa paralisação quando você encara alguma coisa que você quer muito e você tem medo de não conseguir. Ou então, quando você ainda não sabe o que você quer e você tem medo de nunca saber, é normal. Mas assim, a gente tem que tentar, temos que continuar. E uma coisa que eu percebi nesses muitos dias pensando, muitas noites pensando, é que às vezes a gente não tem certeza se a gente vai conseguir ou a gente não tem certeza do que a gente quer. Mas a gente tem que tentar. Algumas coisas a gente nunca vai saber ao certo. Algumas coisas a gente não vai conseguir. Algumas coisas a gente vai desistir. Porque não era a hora, não era o momento, não era o lugar ou não era o que a gente queria no momento. Mas é importante a gente tentar, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. O medo ele protege a gente, mas ele também protege a gente de conseguir aquilo que a gente quer, daquilo que vai deixar a gente feliz. E isso me paralisou por muito tempo, porque eu não sabia se eu tentava e falhava, ou se eu ia tentar e ia conseguir, ou se eu não tentava e aceitava do jeito que estava. E isso me paralisou por meses. Eu passava noites todinhas pensando, meu Deus, será se eu tento? Ou será se eu já facilito o trabalho desse meu medo e nem tento? Será se eu vou lá e faço isso ou nem me dou o trabalho, nem gasto energia de tentar fazer isso porque eu sei que não vai dar certo? E isso paralisa a gente em frente a muitas coisas. Como, por exemplo, um vestibular, eu já vi colegas meus dizendo que não vão prestar o vestibular, mesmo sabendo que eles têm essa capacidade, que eles têm esse potencial, porque eles acham que não tem potencial nenhum.
E aí eles não vão tentar simplesmente porque eles acreditam que não conseguem. Então, o medo é uma coisa que assusta. Todos esses pensamentos, não sei por que eu decidi compartilhar isso, mas eu decidi. Foi uma coisa que por muito tempo mexeu comigo, mas eu tô aprendendo a lidar. Quando eu sinto medo, uma coisa que inclusive eu recomendo, eu escrevo. Inclusive, criei uma conta com os meus textos e já tenho texto para 6 meses mais ou menos pronto, então escrevam, faz bem. E graças a isso eu tô conseguindo relaxar mais, eu tô conseguindo ver o que é que eu quero. Tem uma youtuber, a Luana Carolina, que os vídeos dela são perfeitos. Ela mostra você a reconhecer os seus erros e a entender, seus erros não, seus medos. E a entender que às vezes eles estão paralisando você, sendo que eles nem são tudo isso, que eles são coisas só da sua cabeça. E é como você consegue superar eles. E essa é a mensagem de hoje que eu trago aqui. Até a próxima, pessoal.